bem. Bom, hoje a gente está fazendo uma coisa diferente aqui para vocês. E eu já adianto que a ideia é que daqui em diante, no Cinematografia, nós tenhamos de vez em quando isso que vai acontecer aqui agora, que é o nosso objetivo, que foi desde sempre o primordial. Não que o outro não seja, todos são os nossos objetivos aqui, mas essa discussão mais filosófica, mais conceitual de fato aqui em relação a filmes, né? Então, a ideia é fazer uma análise, uma única análise aqui de um filme especificamente. E aí vamos trazer, ora eu e o Jason, ora Jason e Fernando, ora eu e Fernando, essa relação um pouco mais aprofundada com foco num filme exclusivo aqui para vocês, certo? Então, bem-vindos ao Cinematografia. Eu sou Flávia Ariello E eu sou Jason Baroni. e a gente está aqui hoje, então, para conversar filosoficamente sobre um filme bem diferente, eu diria. É uma animação, a famosa animação para adultos. É até estranho quando a gente fala em animação para adultos, porque pode soar algo diferente do que vocês imaginaram, né? Mas é uma animação chamada Memórias de um Caracol. E então, Jason, o que é que a gente vai conversar aqui hoje? Pois é, a gente vai falar desse filme, que é um filme super recente, né? Ele é um filme de 2024, australiano, inclusive, e que concorreu ao Oscar de melhor animação, mas perdeu para o Flow, né? O Memoir of a Snail, ele, se não me engano, ele chegou a receber um prêmio internacional ou outro ali, mas ele era um dos potenciais favoritos para o Oscar de melhor animação, né? E aí ele estava concorrendo ali entre outros filmes, principalmente com Flow, que é um filme que eu amo, e Robô Selvagem, que eu sempre confundo com Robô Gigante, que é uma outra animação maravilhosa, porém dos anos 90. Mas Robô Selvagem, que é outro filme muito querido por mim também. Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas essa trinca de animações que a gente viu ali favoritas para o Oscar de 24, ela é fenomenal, assim. Claro que tinha também Divertidamente dois, né, que é um filme que eu particularmente gostei muito, mas esses três que retratam o Robô Selvagem nem tanto, mas principalmente os dois, que é o Flow e o Memórias de um Caracol, Memory of a Snail, em inglês, eles retratam uma importância muito grande do cinema independente ser reconhecido pelo Oscar, né? Então foi um ano, 2024, marcado justamente pelo reconhecimento de filmes independentes, como a gente viu. Teve Ainda Estou Aqui, como a gente vem falando e tal, né? Mas quando a gente pensa em animação, isso é muito mais importante. Não necessariamente muito mais importante, mas é muito importante, porque a animação ela geralmente é dominada pela DreamWorks, né? Que tem, claro, o Robô Selvagem aqui, apesar de que esse projeto é uma nova história que a DreamWorks está contando, não é uma continuação, uma sequência, né, de uma franquia já existente, já super estabelecida. Então, ele de certa forma, entra numa certa batalha ali pelo filme independente, e, claro, pela Disney e pela Sony Pictures, que dominam nas animações aí, justamente por conta também com a DreamWorks da capacidade de produção e de financiamento dos filmes, né? Então a gente está vendo, inclusive, um filme que ele não foi animado apenas por computação, porque ele é um stop motion, né? Então, o Memórias de um Caracol, ele tem vários símbolos ali do que significa lançar uma grande animação em 2024 e para ser premiada, portanto, em 2025, dado todo o contexto histórico do que a gente está vendo, né? Não só dos grandes estúdios, não só da valorização de sequências e não histórias originais, mas também da computação em si, né? Da animação por computação. E aí é claro que esse filme ele é animado por computação, só que não totalmente animado, por conta da técnica do stop motion, que é uma técnica de animação bruta, né? A partir da fotografia, e que a gente raramente vê sendo prestigiada no cinema comercial, né? A parte do circuito de arte e também da divulgação de filmes aí super independentes. Então ele é um filme muito simbólico. A partir de tudo que ele significa, né? Eu, particularmente, nunca gostei de animações feitas com massa de modelar, argila, ou como é o caso desse filme, ou qualquer coisa nesse sentido, né? Desde criança,
Claro, eu fui formado pela Pixar, né, e pelo estilo animado da Pixar a partir do Toy Story ali, né, em 3D, aquele modelo todo. E, portanto, desde criança eu nunca gostei ali da animação feita a partir da estética de massa de modelar ou de argila, que é o caso desse filme aqui. Então, sei lá, Fuga das Galinhas, por exemplo, sempre não só não me chamava atenção, como me repelia de assistir a esses filmes, porque eu achava o estilo meio zoado, assim, já como criança. E eu cresci com esse gosto, eu cresci com esse mau gosto, né? Só que, vendo a repercussão do Memórias de um Caracol e de tudo que o filme simbolizava, de todos os aspectos que o roteiro levanta ali para ser trabalhado, eu fiquei muito curioso, e aí a minha curiosidade ela se sobrepôs a essa minha aversão a coisas feitas de massinha. E você, Flávio? Jason, eu acho que isso é um negócio que você vai ter que tratar na terapia. Como assim, desde criança, você não gosta de um desenho feito de massinha? Matéria básica infantil para liberar todas as emoções, todos os sentimentos, toda a imaginação. Pois é. Chocada. Eu gostava de massinha, eu tinha vontade de comer massinha, mas quando se trata de filme de massinha, eu não sei porquê, mas para mim caía muito no Vale da Estranheza ali do tipo. eh, eu não gosto desse traço exagerado, sabe? Desse traço super expressivo, assim, que a gente poderia chamar de expressionista, né, do ponto de vista artístico. Mas eu não sei. Certamente tem algum trauma envolvendo a minha infância aí, de alguma forma, né? Mas não, sei lá, nunca me chamou atenção, sabe? Aham. Olha, eu sou exatamente o oposto de você. As animações de massinha sempre me cativaram muito e eu acredito que é porque eu cresci assistindo Pingo na TV Ah, Cultura. tá. E aquilo é muito bizarro, porque você não tem diálogo, né? Não existe linguagem falada, mas você tem toda a emotividade ali presente. E um dos meus sonhos era fazer uma animação stop motion eu mesma, com as minhas massinhas ali e tal. Nunca foi pra frente, que aliás, é uma coisa que acontece no filme, né? Daqui a pouco eu vou comentar. Uhum. Mas eu acho que isso me formou muito dentro desse repertório do universo das animações de massinha. E eu assisti tudo que eu podia, assim, ou tudo que chegou até mim, digamos. Então, Fuga das Galinhas, eu sempre gostei. O Wallace e Gromit sempre foi também uma coisa que me cativar, primeiro por ser uma animação britânica, o que eu já gosto naturalmente, mas eu gosto dessa coisa meio mal feita, que você consegue ver, às vezes, até marca de dedo. Né? No caso da Fuga das Galinhas, é um pouco mais perfeito. Né? Mas quando você pega esse desenho específico, essa animação específica, né, que é do Elliot, né, ele deixa a coisa um pouco mais imperfeita, é realmente para você perceber que você está num plano da fantasia até certo ponto, até certo ponto. E eu amei a animação anterior dele, que é com a qual ele se tornou mais famoso, que é Mary and Max. Assisti essa animação várias vezes, já usei em sala de aula para discutir diferentes assuntos. Sempre que dá eu volto, e é muito interessante porque é quase uma continuidade entre um filme e outro. Né? E tem outra questão também em torno de animações em geral. Leva tempo, leva muito tempo. Se eu não me engano, essa animação levou 8 anos para ser concluída, né? E daí a gente vê a importância, o esmero, o cuidado, tudo que acontece ali tem quase um preciosismo em relação a essas expressões, em relação à sequência, em relação ao que vai ser dito. Então, eu acho isso fenomenal. E entra nesse universo que talvez seja muito esquisito até certo ponto, que é uma animação, portanto, em princípio, as pessoas podem achar que seja para criança, não que não seja, eu acredito que uma criança pode e deve assistir, e ela vai ter uma percepção completamente diferente da nossa, de adultos que passam por situações ali que se aprofunda e se afunda, né, em situações como aquelas que estão sendo colocadas lá. Então são experiências distintas para universos distintos, é meio que a experiência com quadrinhos, com HQ que a gente tem entre, criança e adulto, ou seja, você menosprezar uma animação por ser animação, por achar que é infantil, aí não dá, não tem nem conversa, né, em relação a isso.
Mas eu já começo dizendo então que eu sou apaixonada por animações de massinha, sempre gostei e me atrai muito, assim. Acho, acho mágico, porque é essa ideia de que alguém botou a mão naquilo, fez, moldou e aí deu vida. É, é a mágica do cinema, né? Uhum. Eu acho essa questão inicial, né, da animação como um produto para crianças, uma coisa importante de se discutir, porque é uma ideia que surgiu no senso comum, a partir de pessoas que não compreendem animações, né? Justamente porque teve um primeiro contato com animação, sei lá, sendo levado pelos pais no cinema como uma forma ali de você terceirizar a atenção da criança por algumas horas, né? E depois você replica isso com seu filho ou sei lá o quê. E é uma coisa de que claramente é dita por pessoas que não gostam de cinema ou não entendem o cinema, não entendem a animação, né? E quando a gente fala do senso comum, a percepção das pessoas ela é ditada muito pelos comportamentos e hábitos comerciais, naturalmente. Então, a massa populacional que frequenta o cinema não é necessariamente cinéfila, ou não é necessariamente como nós aqui, amantes de cinema, ou compreendedores, entendedores do que significa aquilo que está sendo passado em tela. Né? Muitas vezes, um hábito que, claro, deriva de uma sequência de comportamentos que busca ali trazer união familiar, por exemplo, ou terceirização familiar, dependendo do ponto de vista, ou o que quer que seja. Mas a verdade é que a animação, ela é, antes de tudo, não um gênero, mas uma técnica de você produzir o cinema, de você produzir fotografia, até mesmo fotografia animada, né, que eu quero dizer. Nesse sentido, a partir do stop motion, que une o cinema e a fotografia de uma forma diferente do que a animação por computador ou a edição de um filme por computador, né, hoje em dia. E eu não sei dizer se o cinema ele é capaz, o cinema enquanto formato, não enquanto arte. Mas eu não sei dizer se o cinema ele é capaz de produzir conteúdos de animação apenas exclusivamente para crianças. Até porque o adulto precisa acompanhar a criança também, então você precisa envolver o adulto de alguma forma ali, nem que for para ele gostar do filme, sair do cinema e comprar um brinquedo do filme para o filho ou para a mãe. Então você precisa envolver o adulto de alguma forma indireta. E eu não sei se o cinema ele consegue só fazer isso. Portanto, quando a gente pensa em animações, eu acho que acontece, eu suporia, né, que acontece justamente o contrário. Você acaba pegando a criança de alguma forma ou de outra porque o foco é no adulto. A história que está sendo contada, ela está sendo contada por adultos, ela foi escrita por adultos. Não, você pode entrar no âmbito de que talvez seja um adulto infantilizado, ou então como se diz, não é escritor que escreve o cinema, é o Roteirista? roteirista, um roteirista ruim, por exemplo, aí são outras questões, naturalmente, muito menores, né? Mas a sensação que eu tenho, principalmente olhando para as muitas animações que eu, por exemplo, já assisti e gosto bastante, eu mais gosto do que desgosto de animações que eu já vi, elas são escritas por adultos para outros adultos. E aí você tem o pretexto ali de ter algo, algum elemento, alguma proposta infantil, justamente pela questão do merchandising ali, do licenciamento, né, e tudo mais que serve para vender coisas a partir do filme, justamente para as crianças ou para adultos como eu e como o Fê, que colecionamos vários itens aí da cultura pop e tudo mais, né? Mas eu acho isso muito interessante porque a animação ela tem essa destreza que não necessariamente é infantil, mas que é fantasiosa, então ela tem uma destreza fantástica, ao mesmo tempo que ela também conta com uma profundidade, seja filosófica, seja poética, seja cotidiana, né? Enfim, dá para ir para vários campos aqui. Extremamente tocante, extremamente, não necessariamente emocionante em todas as vezes, mas tocante, né? Até mesmo, sei lá, se você assiste A Vida de Inseto, por exemplo, que é um filme relativamente infantil, você vai encontrar uma grande profundidade ali a partir de temas muito importantes de aceitação de tribo, por exemplo, aceitação de aparência, no caso da Joaninha, que é um homem, né, por exemplo. Então, a animação ela tem um charme
que dificilmente o cinema não animado consegue ter, consegue propor, justamente por conta disso. E é claro que do ponto de vista técnico também, que é uma outra coisa importante de se colocar, a animação ela é muito mais barata de ser feita. Então, tem muitos filmes hoje em dia, incluindo os de super-herói, por exemplo, que poderiam ser muito mais barato, talvez 90% mais barato, eh, para produzir uma animação 100, 200, 500 vezes melhor do que um filme que não é animado, por exemplo. Então é mais barato de se fazer, você consegue trabalhar ao longo de um tempo muito maior de produção, porque ela exige um tempo maior de produção, já que é mais barata, e, portanto, você consegue ter muitas vezes um filme muito melhor em um formato animado do que seria em um formato não animado, por exemplo. Então, esse debate ali sobre a infantilização, entre aspas, né, da produção animada, eu acho que é uma coisa que, claro, existe, por isso que a gente está falando dele, mas tem que ser enterrado de uma vez por todas, porque a animação é um filme, antes de tudo, para adultos, ao meu ver. Ah, sem dúvida, eu concordo. Sobretudo esse aqui. É, exatamente. Eu estava puxando pela memória as animações que me forjaram, né, enquanto pessoa, gosto dentro do cinema. E 90% é formado por animações sombrias, a começar por Tim Burton, ok? E aí eu tô lembrando que de James e o Pêssego Gigante, que também é, ou seja, tem um universo em torno disso que é muito dark. E é interessante porque eu acho que entra um pouco nisso que você está dizendo, é um limite entre o que é imaginação e o que é realidade. E já que você está fazendo uma animação e, portanto, tem um pouco desse viés que pode atingir crianças e etc., você dosa um pouco algumas questões e vai para o reino da fantasia, mas a partir disso fala sobre questões que são sombrias existencialmente. E eu acho que é aí que a gente entra com a animação de hoje, inclusive. É, Uhum, e que, bom, vamos lá, do que se trata, né? Qual que é a sinopse aqui dessa animação? Então, a gente está falando dessa animação de 2024, né? Feita pelo Adam Elliott e que versa sobre irmãos gêmeos que vão crescer numa situação completamente caótica de separação, de desregramento familiar, eh, se- de literalmente serem jogados no mundo. Então, a mãe morre no parto. A gente nem vou falar que vai ter spoiler, porque, né, já passamos disso faz tempo aqui. Né? Se você tá aqui com a gente, inclusive, você já sabe que a gente vai falar sobre absolutamente tudo, porque o nosso interesse, na verdade, é discutir as coisas profundamente, a gente precisa falar, né? Então, a mãe morre no parto, o pai está paraplégico, ficou paraplégico pouco tempo antes deles nascerem, né? Logo em seguida, o pai morre também, e essas crianças vão ser separadas para lares adotivos, né, em diferentes lugares, diferentes famílias, e serão duas vidas desgraçadas que a gente vai acompanhar durante 1 hora e meia de filme. É isso em princípio. E aí vocês devem estar se perguntando, mas que raios uma animação está tratando de temas tão pesados? Tem a ver com tudo isso que a gente pontuou até o momento. É feito para que qualquer pessoa de criança. E aí, gente, uma criança, né, que já tenha um certo entendimento, obviamente, não estamos falando aqui de criança de 5 6 anos, né, não é isso, mas né, crianças que já tenham um certo entendimento de mundo e adultos que vão olhar para aquilo e vão se sensibilizar. Absoluto. Se você não se sensibiliza com uma animação dessa, você não tem coração. Eu começo por aí, na verdade, né? E a ideia de ser as memórias de um caracol é exatamente porque o filme começa de trás para frente, ele começa pelo fim, e aí é né, a irmã, né, então a gente tá lidando aí com a Grace e o Gilbert, né, e começa com a Grace, então, narrando essas memórias dela, ela já tá adulta, e vai voltando no tempo, contando, então, tudo que tá acontecendo, e ela é o caracol. E aí a gente tem uma metáfora sensacional para alguém que está se fechando para o mundo com medo do mundo, né? Mas antes, efetivamente, da gente entrar na discussão do filme,
Eu e o Jason queremos discutir algo com vocês que todos os episódios a gente tem falado. Em algum momento vamos falar sobre logopatia e esse nome e esse conceito vem e volta e a gente nunca entrou. Esse é o momento, então, tão esperado para a gente falar um pouco, né, desse conceito tão importante. Ah, e eu digo que é tão importante porque acho que eu e o Jason, no final, a gente acabou se unindo exatamente por conta disso, né, Jason? É É dessa verdade. sensação em relação a um conceito, que não é só um conceito, é uma experiência com o cinema. Então, se trata de uma ideia, né, conceitual desenvolvida por um filósofo argentino radicado no Brasil já há muito tempo, chamado Júlio Cabreira. Ele começa a fazer levantamentos de pesquisas sobre cinema já meios aí da década de 90, e em 99 ele lança um livro então em que ele aprofunda essa visão filosófica. Veja, não é uma visão filosófica de filmes, mas é explorar os filmes enquanto pensamento filosófico. É aqui que está a grande questão, né? E aí ele lança então esse livro chamado Cine 100 anos de Filosofia, em espanhol. Depois, no ano seguinte, vem para o Brasil traduzido pela Rocco, né, como Cinema Pensa. E mais para frente, alguns anos, vai ganhar uma nova edição revisada, mais completa, com mais filmes, mais análises, do Cine 100 anos, que aí só tem em espanhol mesmo. Mas, gente, é um livro fantástico para quem quer ter esse olhar que a gente está propondo aqui para vocês. O que que é logopatia para você, Jason? Pois é, eu queria só fazer uma observação em jus ao professor Cabreira, porque ele odeia esse livro, né? E eu acho isso muito interessante. Primeiro que Ele esse odeia esse livro livro. na versão em português, veja bem, né? Ah, na versão em português. É, na versão É, desatualizada, né? na desatualizada, desatualizada. Porque a primeira versão dele, na visão que ele tem, ela já está defasada e, portanto, até por isso ela foi aprimorada, né, ao longo do tempo. Mas foi o livro, através do qual eu tive contato com ele, porque eu não falo nem leio em espanhol. Então, eu asseguro vocês que talvez, pelo menos na minha percepção, a obra é muito maior do que a sua atualização. Então, apesar do que ele ache ou pense da própria obra, é um livro que, mesmo em português, mesmo tendo sido reeditado, ele ainda tem um valor importantíssimo para o pensamento sobre o cinema, né? A logopatia que o Cabreira trata no livro dele, e aí eu vou deixar para você falar sobre como o próprio Cabreira define o conceito de logopatia, né? Mas, para mim, é justamente como se pode chamar a experiência cinematográfica como eu a percebo. Né? Então, no primeiro episódio do nosso podcast, eu falei, e aí vocês podem assistir porque ele já está no ar naturalmente, está lá na nossa aba de podcasts ou na nossa playlist de episódios. Mas no primeiro episódio, eu havia falado sobre uma amiga minha que levou o filho pro cinema, e aí eu estava junto com ela e com o marido dela e com o menino ali na ocasião, porque foi um evento corporativo. E quando a tela do cinema ficou acesa, quando ela foi ligada e começou a projetar coisas ali, o garoto ele ficou com um olhar completamente encantado, seduzido por aquela projeção da imagem, porque aquele foi o primeiro contato que ele tinha com o cinema. Então, a percepção da magia do cinema e como a magia do cinema se desenvolve dentro da gente até virar uma paixão pela imagem, de fato, é o que o Cabreira chama, para mim, de logopatia. Portanto, logo vem de logos, né, do grego logos, que significa imagem, conceito ou palavra, dependendo da interpretação, e patia, patos, paixão, né? Então a gente está falando ali da paixão da imagem do ponto de vista técnico de como se escreve a palavra logopatia. E, para mim, portanto, logopatia foi um nome dado, portanto, um conceito, a partir de uma experiência que eu já tive e que, claro, não só eu, né, mas eu estou pensando em mim, qualquer um de nós já teve ao se apaixonar pelo cinema, ou pelo menos, no mínimo, ao se impressionar
com o cinema. E aí, quando eu falo cinema, eu não estou falando só da televisão, né? Eu estou falando do formato mesmo, porque você tem a questão da projeção da imagem sobre a tela grande, e aí, para os mais velhos aqui que nasceram numa época em que não se usava celular, por exemplo, dentro do cinema, a gente tinha um aproveitamento de 100% daquela experiência como ela foi concebida. Então, aquilo, esse contato que vai gerar uma paixão, portanto, não só um sentimento, mas uma emoção dentro da gente, é o que o Cabreira vai chamar de logopatia. É, assim, e aí, gente, claro, veja, uma coisa muito importante é que a gente está recuperando o professor Júlio Cabreira, vivo, produzindo, né? Tivemos a oportunidade de conversar com ele, foi uma experiência riquíssima, riquíssima, extremamente única, né? Muito sine qua non, assim, né? E a gente, tanto eu quanto o Jason, não somos da área da filosofia, né? Eu sou da história, Jason é do marketing, é, e a gente atravessa, né, os meios filosóficos. Eu especificamente acabei trabalhando principalmente com filosofia da religião. Hoje eu me considero muito mais dentro da área da filosofia do que da história em si, inclusive, né, por conta das minhas pesquisas. E o que acontece é que aqui efetivamente a gente não está procurando aplicar a filosofia nos filmes, né? Forçar um conceito num filme específico, mas sim trabalhar com esse pensar filosófico que é a sugestão do Cabreira quando ele escreve sobre isso. Claro que ele não é o único, é claro que existem inúmeras formas da gente fazer essa aproximação. Mas o mais importante aqui é o exercício do pensar filosoficamente. E claro que aqui vai entrar de vez em quando a gente debater conceitos e tal, mas né, trazer filósofos para a conversa, mas que isso não seja uma gaiola para nós. Na verdade, é o contrário. Né? Então, o mais importante quando o Cabreira escreve sobre isso, e é o que nos aproxima e o que faz com que a gente discuta, é que ele diz que o cinema é uma forma de pensamento tanto quanto a filosofia. É claro que a gente pode pensar assim, a filosofia é a mãe de todo pensamento ocidental, bom, oriental também, né? Temos aí, obviamente, filosofia oriental brilhante, única, exclusiva. O que eu quero dizer com isso é que enquanto a filosofia vai trabalhar com a escrita especificamente, o cinema pode e faz a mesma coisa, e isso eu tô apoiada no Cabreira e talvez em outros autores aqui, faz a mesma coisa com imagens em movimento. Ou seja, quando a gente assiste um filme e se deixa afetar por ele, e aqui entra a questão pática, né, do patos. O patos é afeto, afecção, paixão, doença, é tudo isso junto, né? Então, no momento que eu amo um filme, que eu choro com ele, que eu odeio o filme e que aquilo causa algo em mim, eu tô me deixando afetar por ele e aí a função pática já aconteceu. Só que o grande diferencial é que não é para a gente ficar exclusivamente no que eu senti, no que você sentiu, que vocês sentiram. É pensar também junto com o que o filme está propondo. E aí entra a questão do logos, que é o pensamento, indo mais para a linha do que poderia ser racionalizável, né? Conceitual nesse sentido. Então, esse logos, e aí, claro, né, filosoficamente falando, explicar logos nem caberia aqui pra gente. Imenso, né? Mas ele tá ligado mais a essa condição do pensar, né, racionalizável. Então, o que a gente faz e o que a gente tem feito aqui discutindo filmes, e claro, muitas outras pessoas fazem isso, é você conseguir olhar para algo que não é real, certo? Uma história que não é verdadeira e a partir daquilo você extrair condições para entender a sua própria realidade, a sua própria experiência de mundo, né? E não é forçar a barra, pelo contrário, é buscar questões universais. E isso, né, essa ideia de logopatia faz muito bem. Então, quando a gente vai, se choca e se enxerga numa animação, por exemplo, é claro que aquilo é fantasioso. Mas por que que eu me deixei
chocar e afetar e rir e chorar com aquilo tanto? E por que que eu fico pensando sobre isso? É porque aquilo diz muito sobre a minha condição, sobre a minha própria existência, né? Só que se fosse exclusivamente minha, aí seria uma questão individual. A grande questão é que não é. A grande questão é que o cinema é algo massivo, popular, e aí muitas pessoas sentem isso ao mesmo tempo. Então isso é muito digno de nota, né? A ideia, então, é eu parto da cognição desse logos, né, que o Cabreira propõe, com a afecção, com a parte hepática, e assim a gente chega, então, numa análise mais holística de um filme, né, no pensar e no sentir. E muito importante, isso eu sempre friso, não existe a opinião sobre filme de segunda mão, você precisa assistir. Ah, mas eu não vejo, sei lá, não vejo animação. Então, não tem como você discutir. Não tem como você falar sobre algo que você não experimentou, que você não viveu. Ah, porque outros disseram. Isso não é válido dentro dessa perspectiva, certo? É. E aí, então, o próprio Cabreira vai dizer o seguinte: ele vai fazer uma aproximação com determinados filósofos, que ele chama de filósofos páticos, né? Ou logopáticos, no caso, que são os filósofos do século XIX para frente, como Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger, talvez um pouco aí de Sartre, ele coloca o Freud nessa pegada também de leve, né? E que são aqueles que já se utilizam da filosofia de outra maneira, inclusive, mais imageticamente falando. Isso é muito interessante como ele vai separar, né? Mas a gente está trazendo tudo isso para vocês aqui exatamente para dar start nessa ideia de o que que é discutir um filme filosoficamente. Essa chave que a gente usa, né? E é isso que me toca muito quando eu faço uma análise fílmica e o Jason, né, acredito que mais ou menos pelo mesmo caminho, né, Jason? Sem dúvidas. Eu sempre brinco entre nós aqui que eu não sou filósofo, né? Muito pelo contrário, eu não tenho nenhuma formação em filosofia, e talvez eu esteja começando a ser um filósofo mais da prática da reflexão do que, enfim, do ponto de vista acadêmico, mas porque a nossa intenção aqui com cinematografia não é justamente discutir filosofia, mas sim discutir a partir do pensamento filosófico, ou seja, do pensamento profundo, das impressões que a gente tem, claro que inclinados em autores como o próprio Júlio Cabreira, ou até mesmo os autores, os filósofos páticos, né, como a gente está propondo, e até mesmo muitos outros aqui, mas não para discutir a filosofia em si e simplesmente associá-la aos filmes que a gente vê, pelo contrário, mas para fundamentar a relação que a gente tem com o cinema. Porque o próprio Cabreira fala, por exemplo, no livro Cinema Pensa, que é o título em português, como a Flávia falou, que o cinema ele não reproduz a filosofia. Muito pelo contrário. Assim como a filosofia também, naturalmente, não reproduz o cinema, ou pelo menos não a filosofia clássica, né? Só talvez a contemporânea. E olhe lá, né? Porque a gente pode usar o cinema como objeto de estudo filosófico, como é usado, inclusive. Mas o cinema e a filosofia se encontram na intenção da arte, justamente, de expressar o que ela tem para expressar. Então, como a Flávia estava falando, nenhuma experiência é individual. E muitas vezes, quando a gente vai para um filme, como eu fui para esse, por exemplo, talvez como a Flá foi para esse também, como tantos outros, a gente encontra em uma obra algo que a gente já viveu, ou que a gente já pensou, ou que a gente já, enfim, compartilhou ou deixou de compartilhar também. Então é aí que está justamente a premissa do cinematografia, é pensar tudo isso com uma grande profundidade, claro que a partir de um certo repertório que a gente vai desenvolver em conjunto aqui. Então, se você, por exemplo, for um aluno de filosofia, não seja um chato, não venha corrigir a gente, porque a gente está construindo o nosso pensamento sobre o cinema e não sobre a filosofia. Então você pode, por exemplo, claro que discordar da gente, isso sempre, sem problema algum. Se a gente der uma informação falsa, corrige a gente à vontade, mas a ideia não é criar um conflito de certo ou errado, mas é dar uma forma para uma paixão compartilhada, dar uma forma para um pensamento aprofundado e que vai continuar se aprofundando à medida que o nosso repertório cinematográfico ele cresce junto com o de vocês. Claro que o filosófico também, histórico também,
técnico, mercadológico e por aí vai, né? Porque a gente não consegue pensar o cinema só com a filosofia, visto que a vida é muito mais ampla do que isso, né? A gente tem esses outros campos, principalmente a história, principalmente a arte e a tecnicidade exigida pela arte, o próprio mercado que pauta as relações hoje em dia, a psicologia, por aí vai, né? Então, esse filme, que é o Memórias de um Caracol, ele é um filme muito interessante porque ele não só conversa com várias coisas que a gente compartilha aqui entre nós, desde o interesse pela tragédia, por exemplo, que já é um começo de conversa bem eloquente, né? Bem profundo, mas a partir de relações humanas e entre uma e outra, ou se não todas, dependendo da pessoa com quem você conversa, já passou em algum momento, já observou ao seu redor e tal. E quando a gente fala sobre animação e crianças, portanto, esse é o tipo de filme que, como a Flá falou, orientado, que poderia ser orientado, ele não é para crianças, mas ele poderia ser orientado para uma criança já em fase de amadurecimento. Eu acho muito interessante essa afirmação, porque hoje em dia se discute muito sobre um tabu muito grande. E é um tabu porque é difícil de se fazer isso, de discutir com uma criança, ou até mesmo entre adultos, sobre o luto. E aqui a gente tem uma personagem que é a Grace, inclusive no inglês, no filme em inglês, né? A personagem Grace, que é a protagonista, ela é dublada pela Sarah Snook, que fez o. Ai, me faltou o nome agora. Succession. Succession. Succession, exatamente, só porque eu preciso, eu adoro essa série, né? Uma série perfeita, inclusive. Mas ela protagonizou Succession e é uma grande atriz. Ela é uma excelente atriz, a tal ponto que eu não sabia de nenhum dos dubladores ao ver o filme. E aí eu vi que ela dubla a Grace, né? E você tem também um personagem que é o Bill Clark, um carteiro ali que é importante para as dinâmicas da narrativa, mas ele morre de uma maneira muito inusitada, né? Que é dublado pelo Nick Cave, que é um grande cantor, é um grande músico, né, um dos meus músicos favoritos aí, que trabalha com um rock, um blues alternativo, né, e portanto ele é uma pessoa e um artista super trágico também, e tem tudo a ver com o humor do filme. É um filme dirigido pelo Adam Elliott, né, como a gente já vinha conversando do ponto de vista mais técnico especificamente, né, antes, mas, portanto, é um diretor que tem uma tradição sombria, naturalmente, né, e é um filme que vai trabalhar, portanto, para crianças, porém muito mais para os adultos, de novo, porque não é um filme necessariamente infantil, mas muito mais para os adultos, narrando a história de uma protagonista desde o seu nascimento até o seu amadurecimento já enquanto adulta. E o mais interessante é que assim o filme ele é uma sequência, como que se diz aquele corredor polonês, né? Que você passa com as pessoas te batendo. Ele é um Esse corredor polonês, esse filme, porque a protagonista ela passa desde a infância profunda até, na verdade, desde o seu nascimento, que ela quase morre no nascimento, né? Até o seu amadurecimento, por uma série de traumas, e traumas extremamente pesados, que têm a ver com perda, tanto sentimental como de significado como até mesmo de relações familiares, né, próximas a ela, claro, mãe, pai, irmão, amigos, namorados, né, ou namorado, e por aí vai. Então, ele é um filme que trata muito sobre a angústia, sobre a perda, sobre lutos no plural, que é muito interessante, e por isso ele acaba sendo muito didático para uma reflexão profunda a partir das sombras da vida, né? Apesar de ser um filme otimista no fim das contas. Como, depois de tudo isso que você falou, pode ser um filme otimista, né? Mas vamos lá, é possível. E, gente, isso é muito interessante porque é realmente, acho que a definição do corredor polonês foi excelente, Jason, porque é isso, quer dizer, é uma sucessão de tragédias, só que é tragicômico. Existe um humor refinado na direção do Adam Elliott que é muito interessante, já está lá em Mary Max. Então ele consegue trazer a tragédia, expressa essa tragédia de forma um pouco caricata por ser uma animação de massinha. Então você ri, mas você ri com respeito porque é trágico o que tá sendo colocado. A cena da morte do pai, né? Eu assisti esse desenho, essa animação assim que foi lançado e revi
ontem à noite, né? E é muito interessante porque é o momento que mais me fragiliza ali, né? Então, um spoiler aqui, o pai é paraplégico e ele tem a apneia do sono. E ele, enfim, ele tá todo depressivo, ele, né, não consegue lidar com a morte da esposa, né, e com o rumo que a vida dele tomou. Só que eles passaram um dia, ele e as crianças, né? Ali cerca do quê? As crianças deviam ter cerca de 7 anos, não diz muito bem, mas a gente joga por aí, né? Sei lá, 10 anos, 7, 10, algo do gênero. E aí, então, eles passam um dia maravilhoso juntos, os três, né? E finaliza com ele tendo a apneia do sono e as crianças, para acordar, né? Elas batem palma. Então, é um negócio tão desesperador aquilo, gente, porque elas batem palma e ele acorda. Ah, tá bom, né? Tá tudo bem. E aí, naquele dia, ele não acorda e elas ficam lá batendo palminha. É um negócio assim, é dilacerante, dilacerante. Então, como que é possível? É uma animação ser o que teoricamente é algo para te trazer alegria, porque teoricamente seria leve, é engraçado de fato, mas lida com todas as tragédias que a gente tem na vida. E é muito interessante porque o filme abre com morte. A cena inicial é um traveling, e, gente, não é porque é uma animação que você vai deixar de analisar enquadramento, cenário, é exatamente a mesma questão de filme que não é animação, né? Então, a gente está lidando aqui com as mesmas regras cinematográficas. Então, a gente tem um traveling ali do início mostrando o mundo caótico que a Grace vive de acumuladora, né? Uma pessoa que foi acumulando coisas, cacarecos ao longo da vida e tudo sobre caracol, porque foi o não só o animal, mas o símbolo que ela se pega, né, ela se conecta por conta da mãe, que já gostava de caracol, e é onde ela se enclausura. Então, tudo que é referente. A gente tem uma galinha cacarejando aqui do lado. Espero que vocês não estejam ouvindo. Eu tô Não no dá para ouvir. ambiente. Ah, que bom. Eu tô num ambiente que tem assim Tá alguns no gatos, campo. galinhas, eu estou no campo aqui e as galinhas estão na porta, então desculpa. Então, é isso, falando de animal, né? Então, ela se prende a isso. Então, todos os cacarecos de caracol que ela pode ter, ela tem. Então, a abertura é exatamente isso. Ela vai passando por um ambiente que parece tudo que é lixo, né? E é o ambiente que ela vive. E aí entra a câmera para dentro de um megafone, né? Na verdade, acho que é como que chama? Uma vitrola, né? Antiga, Vitrola. e entra, escurece e sai pela boca de uma pessoa que tá morrendo. E é assim que o filme começa. Aí você fala, meu Deus, onde é que eu tô? O que que eu tô vendo aqui? E a Uhum. melhor amiga, então, que tá ali nas últimas. E a última palavra é potato, né? Batata. Você só vai entender isso lá no final, o que que é batata, né? Então isso é muito interessante. Começa com morte, começa com luto, e aí ela retrocede a história para contar quando é que ela começa a perder as pessoas, quando ela começa a perder as coisas. Quando é que a vida dela começa a deixar de fazer sentido? É logo criança. Então é muito devastador de maneira a te deixar, às vezes, reconfortado por uma situação outra que é muito gostosa, da infância, de como ela vive isso com o irmão, porque eles são gêmeos, né? Então, essa ideia de que eles partilham de um só coração, são duas almas e um só coração. Só que Uhum. daí toda a narrativa vai passando por ideias que jogam você para a realidade da existência que é dura, que é vazia, né? Então fala sobre cinzas o tempo inteiro. Todo mundo que morre vira cinzas e é tudo colocado em jarrinhos que eles colecionam essas cinzas das pessoas ali. É muito simbólico. Fala sobre deserto. Então veja que isso não tem como passar batido numa análise logopática, isso faz sentido dentro da proposta do que o filme está contando para gente, né? De qual filosofia que ele está trazendo, o que que ele narra para nossa existência aqui.
Eu gostaria, inclusive, de voltar na cena da morte do pai deles, né? Porque são dois irmãos, a Grace e o Gilbert, ah, que captura um pouco da importância da animação, né? Porque quando a gente vai para o cinema tradicional, né, não animado, você muitas vezes precisa de um grande diretor como o Bergman, como o Hitchcock, por exemplo, para conseguir capturar em uma única cena expressões faciais dos atores que demonstram a emoção que eles estão sentindo naquele momento. E essa, entre várias cenas desse filme, é uma cena onde você justamente tem a captura do desespero deles. Por quê? Começa pela analogia da palma para acordar alguém que cai no sono. Na palma como sendo, então, a necessidade de demonstrar alegria num momento crítico, porque você não sabe se o pai da Grace, né, necessariamente, ele vai acordar ou não, porque você não sabe se ele morreu ou se ele dormiu. Né? Então já tem uma ironia muito interessante aí. E quando ele de fato morre, você começa a enxergar eles batendo palma e o desespero na face dos personagens ali. Então, como a animação ela acaba sendo muito mais expressiva do que de fato atores atuando num filme não animado, você consegue trabalhar melhor com muita destreza esse tipo de detalhe, que constrói a história, que ajuda a contar a história. Então é muito legal, quer dizer, legal, claro, você está vendo uma tragédia diante de si, mas é muito interessante você observar os personagens mudando de feição quando isso acontece. E claro que eles não só mudam de feição, eles estão ali expressando um desespero que surge naquele momento, com base em uma ideia contínua de que o perigo está à espreita, de que a tragédia está à espreita, e os personagens sabem disso. Então você vai entrando em desespero junto com eles, né? Graças justamente a como que essa cena ela é muito bem construída. E o filme, naturalmente, ele é muito escuro, né? Então você tem uma paleta super sóbria, com cores extremamente escuras, partindo do preto e do vermelho, naturalmente, né? Então você tem muito marrom, por exemplo, você tem cinza também, muito mais cinza do que branco, por exemplo, e, portanto, a luz é muito importante. Toda a iluminação do filme, e principalmente nessa cena, que precisa contar a história de um dia inteiro acontecendo, ela é fundamental, porque aí você tem a questão do crepúsculo. E o crepúsculo, ele não só é o crepúsculo do dia relacionado à luz, como é o crepúsculo da vida também, né? Então o filme ele começa com um crepúsculo e todos os outros personagens se encerram com outros próprios crepúsculos ali, junto com a luz do dia. Então é maravilhoso como que toda essa poesia ela é encarnada em cena ali a partir justamente da construção da animação, né? Agora, eh, chama atenção que assim, ele é um filme trágico. Então, quando você fala de tragédia, você não está falando do ponto de vista do senso comum que enxerga uma tragédia, um acontecimento trágico. Você está falando sobre uma sequência trágica de acontecimentos, né? Então, para mim, esse filme, até dado momento, quase que perto do final, eu comecei a sentir que o filme poderia, não é o que acontece, mas o filme poderia estar forçando você a chorar em diversos momentos, porque ele é um filme muito profundo, de fato. Ele é um filme que é pensado para ser emocionante em diversas partes dele, não só no final, né? Mas eu fiquei um pouco preocupado com isso até que o final acontece e o final ele é resolvido de uma forma um pouco mais radiante do que o restante do filme. Só que ele não deixa de ser um filme sombrio, mesmo com um final positivo, porque até mesmo quando o final acontece e a parte positiva dele se resolve, você ainda pensa, poxa, mesmo assim, eu continuo traumatizado, né? Então, nós tivemos um alívio no final, pelo menos um grande alívio ao final, que é a resolução da história, é onde a Grace ela se encerra como um personagem madura, né? Então, ela parte do ponto A para o ponto B a partir de uma construção belíssima, não só ela, claro, mas outros personagens também, só que você não se esquece do que você viu. Então, diferente de muitos filmes, principalmente americanos, o final feliz
ou contente ou alegre, ele não serve para acabar com o aprendizado do sofrimento. Ele não serve para cimentar todo o aprendizado do sofrimento que você teve ao longo do filme e que serviu para o desenvolvimento da personagem. A sensação que dá é que você cresce junto com a Grace. Você aprende junto com os problemas que ela tem, com os traumas que ela tem. E aí vem justamente a questão da analogia do caracol, né? Ela não é de forma nenhuma uma analogia gratuita, né? Inclusive, a analogia, ela vai se aprofundando na própria personagem, a partir da personagem muitas vezes deixar de lado um brinquedo para colocar uma touca que remete a um caracol, e que a amiga dela, que é a Pink, uma idosa super fofa, né, super descolada, vai chamar de formiga. Essas destrezas são muito legais, É são muito muito bom. interessantes, muito fofinhas. E você vê que ela não consegue sair da analogia porque ela se torna um caracol, de fato, né? Então, até mesmo a escolha do caracol, né? A gente, assistindo o filme, a gente pode até pensar muito no Bob Esponja, que tem um caracol de estimação, e é muito o que a Grace faz também. Ela tem caracóis de estimação. Ela cria larvas de caracol, inclusive, e a história se dá a partir da contação de história da própria biografia dela para uma larva de caracol com quem ela conversa, porque foi a única coisa que sobrou na vida dela até determinado ponto, até ela encontrar a batata dela, né? Mas pode falar. Não, inclusive ela é salva pela Caracol Silvia, ela dá nome, né? E aí, É, quer dizer, a Pink, que é essa idosa fofa que entra na vida dela, que é a única coisa que ela diz que é boa, depois que ela perde todo mundo e tal, né? O irmão que ela acha que ela perdeu, e depois, né, tem aquele final majestoso e tal. Mas ela vai criando, e o filme abre, né, com a morte da Pink e ela libertando os caracóis ali. Mas com o pesar, dizendo, poxa, eu perdi tudo na vida. E ela está diante do Poço de Piedade, né? Que é um jardim que a Pink tinha. O nome é ótimo, né? Poço de Piedade. Que ela tinha ali, que é onde ela plantava as coisas, quer dizer, onde ela ia jogar as decepções dela. Ela plantava coisas, né? E é muito legal porque ela vai ser salva pela Caracol, que vai mostrar o que que é a batata, né? No fim das contas. Então isso é muito, muito legal, quer dizer, é aquilo que é o sofrimento, também é a salvação, mas também é aquilo que ela precisa abrir mão, é aquilo que ela precisa deixar para trás, né? E todas as analogias que esse filme faz com perda, com luto, com vazio, gente, é fenomenal, assim. E as frases, né? Os diálogos são muito bons, são muito precisos. Não tem nem de mais nem de menos. É um equilíbrio muito legal entre imagem e diálogo, imagem e fala. A fala é só o necessário. Por mais que seja narrado, é só o necessário, não tem nada além do que você deveria saber. Inclusive, quando abre. Aí ela vai contar como que foi a gestação quando ela vai nascer e a mãe morre, né? Ela diz o seguinte: nós, né, eu e o meu irmão Gilbert, né, saímos para o mundo e ela, a mãe, entrou para o túmulo. Pô, como é que você começa? Isso tem 5 minutos de animação. Como é que você começa uma animação desse jeito, né? E existe toda uma analogia ali em relação à ideia do que é o copo meio cheio, meio vazio. E ela, em princípio, é a criança otimista, né? E é interessante, ela nasce com lábio leporino, então ela sofre bullying o tempo inteiro, né? Leporino, inclusive, vem de lebre, né? É de onde vem a nomenclatura do leporino. Fissura lábio palatal é o nome correto, né? E ela tem, então, esse probleminha ali, e ela sofre bullying porque todo mundo chama ela de lebre. Lebre, o irmão vai lá, que é o cara da potência, da violência. Ele já nasce meio violento, mas muito melancólico. Você citou o Nick Cave, né, Jason? Eu amo o Nick Cave and the Bad Seeds, né, a banda dele. E o Gilbert me parece inspirado nele. Ele é bem dark, né? Ele tem uma carinha meio de emo, assim, uhum. né? Mas na verdade de um rockstar meio B, né? Então ele tem um cabelo preto. Tem uns traços muito, muito semelhantes a qualquer desenho do Tim Burton, assim, né? Meio morto-vivo ali. Ele é underground, né? Ele é um Underground personagem total, com uma total. estética roqueira.
Exato, é maravilhoso. E ele lê O Senhor das Moscas. As referências de livros nesse filme são maravilhosas. Ele lê o Lord of Flies, é um clássico, né, da literatura norte-americana. A mãe gostava de Sylvia Plath, né? Em determinado momento vai aparecer ali a... Nossa, tem tantas referências nossa, eu não vou lembrar todas aqui agora, né? Mas tem coisas muito boas que eles estão lendo ali, tem poesia, né? Em dado momento, a Grace vai descambar para os romances melodramáticos ali também, quando ela tá muito carente, enfim. Mas isso é muito interessante porque isso também demonstra uma relação direta que o próprio diretor tem com essa literatura mais densa e que dá um corpo teórico legal para isso, né? Então a ideia do copo meio cheio, meio vazio, ela seria esse copo meio cheio, ela diz isso, né? O irmão Gilbert seria o copo meio vazio, e ela coloca o pai como aquele que está preso em seu próprio corpo porque ele é paraplégico, como aquele que não tem o copo nem cheio nem vazio, ele só vê o copo, né? É a coisa em si. É muito interessante, isso é extremamente filosófico ali. É. Então, assim, e tem um ponto muito interessante que isso me pegou demais, né? Quando ela tá narrando essa relação deles dois com o pai, eles falam: a tristeza é o quarto membro da nossa família. Meu Deus, isso é de uma dor e é de uma beleza ao mesmo tempo que não tem comparativo, a não ser se a gente lê esse filme através de lentes existencialistas, né? O que para mim é muito evidente. É possível fazer uma aproximação filosófica com Sartre, né, com Kierkegaard, com Heidegger até certo ponto, mas para mim o Kierkegaard aqui é muito evidente, né? Principalmente o conceito dele de angústia. É um filme angustiado, sem sombra de dúvida. O que chama atenção no filme e na filosofia do Kierkegaard, sobre o pouco que eu li a respeito dela, né, é justamente o aspecto teologal do Kierkegaard, de como ele vai tratar justamente a angústia, né, a partir do texto dele, o conceito da angústia, que eu li para a gente conversar aqui. É, mas também no filme, né, o conceito teologal do filme, a começar pela personagem que se chama Grace, né, portanto ela é a graça, ela significa graça, né? Então o filme ele tem, inclusive, ele aborda muita coisa, né? Um filme muito com um repertório muito expandido de temas ali para reflexão e tal. E ele aborda, né, aí a gente pensando aí do ponto de vista do ponto de vista místico, né, não só religioso, mas místico em si, sobre a questão do repertório literário dos personagens, e aí você tem um momento em que a Grace ela é forçada a consumir não só uma literatura, mas uma vida baseada em autoajuda. Olha a coragem desse filme de criticar a autoajuda como uma forma de obrigar as pessoas a serem felizes, mesmo em meio à tragédia. Então, enquanto ela é exposta à autoajuda, o irmão dela, separado, né, ali, o Gilbert, ele é exposto justamente à religião, né, de uma forma completamente insana a partir justamente tanto da teologia da prosperidade, né, como a gente sabe, e aí quando a gente fala de teologia da prosperidade, a gente está falando também de um aspecto mercadológico, né, de como que o mercado influencia a religião, e portanto como que a família que adota o Gilbert, né, depois que ele perdem os pais, ela é uma família de fundamentalistas, né, de cristãos fundamentalistas e, portanto, protestantes também. Não só fundamentalistas, mas cristãos protestantes fundamentalistas, e que tem ali um comércio de família, né? Eles têm um mercado que também vende uma coisa que a família cultiva, que é uma produção de maçãs. E o que que a maçã significa, justamente? O objeto do pecado original, né? Então é uma família que produz objetos que significam um pecado original, ou alimentos, né, na verdade. E, portanto, uma família cristã fundamentalista, né? Isso é muito interessante porque olha para onde vai esse filme.
né? E aí não tem como a gente pensar justamente no conceito de angústia do Kierkegaard, que é a ideia, que resumo de forma muito resumida, claro, mas é a ideia de você sentir um incômodo a partir de um mal-estar que te leva a cometer, a partir da curiosidade e da ansiedade, o pecado que vai perpetuar o pecado, o próprio pecado original de Adão, né? Então é como se a gente, ele não fala nesse sentido, né? Mas é como se a gente fosse uma continuidade de Adão, porque pecamos a partir do primeiro pecado, que é justamente o que o filme trata. É muito louco, né? Como a gente consegue extrair tanta coisa de 1 hora e meia de filme aqui. São muitas camadas. Inclusive, se a gente pegar assim, basicamente o arco do Gilbert, a gente tá falando da Grace aqui o tempo todo, porque é ela que conduz o filme. Tá sendo narrado por ela que vai buscando rememorar as coisas, e o Gilbert vai aparecendo como o irmão que ela ama, que nasceu com ela, que a defende e que é tirado dela de maneira abrupta. E aí que entra uma questão muito interessante que eu fiquei pensando. O quanto isso poderia realmente lembrar e ser analisado aqui à luz do Kierkegaard, que é o seguinte: o conceito de angústia do Kierkegaard, ele está muito vinculado à noção de liberdade, né? E o quanto essa angústia é uma forma da gente lidar com o nada, lidar com o vazio, é o medo do nada, é o medo do vazio. E a vida desses dois personagens está cheia de vazio, está cheia de nada. Inclusive, né, em dado momento, que eu, se eu não me engano, acho que é logo no começo, quando a Pink morre, a Grace diz: o luto é nada. Ela Uhum. diz isso. Então, claro que são duas vidas despedaçadas por muitos fatores, mas são duas vidas angustiadas que estão separadas, mas que acabam se perdendo dentro dos seus nadas, porque quando eles são separados, a Grace vai para uma família muito interessante, é um casal que pratica swing. Então vamos lá, não é realmente um filme muito infantil nesse sentido, né? Mas eles são super positivos e eles forçam ela a consumir autoajuda. E aí entra essa crítica que o Jason disse, né? E só que depois eles vão embora e a Grace fica lá, o Deus dará, se virando, porque ela já tá, né, adulta, etc. E aí ela começa a consumir tudo, a pequenas coisas, gasta o dinheiro dela, ela começa a comer tudo que ela vê pela frente, né? Então ela consome literalmente alimentos ruins, né? E depois ela vira uma cleptomaníaca, né? Então veja que ela vai se perdendo dentro desse vazio existencial que ela vai preenchendo com coisas que são completamente superficiais. E E o aí você tem só nisso dois pecados, né? Que é a gula e a luxúria. A luxúria não no sentido no sentido popular, mas no sentido de ah, ser o objeto da libido. É onde você encontra o seu prazer, que não necessariamente é sexual. Ok, legal, legal. E o Gilbert, que vai para essa família de fundamentalistas completamente malucos, né? Que obrigam ele a trabalhar, obrigam ele a ler a Bíblia, obrigam ele a ser quem ele não é, né? De fato. E ele escreve cartas para a irmã dizendo: eu estou aqui economizando dinheiro porque eu vou atravessar o deserto para encontrar com você. E, gente, passam-se anos e tá cada qual dentro do seu universo caótico, medonho, triste e vazio que não sai dali. Só que os dois são livres para isso. Veja, o Gilbert ele tá sendo controlado por essa família, mas ele vai fugir. Em dado momento ele vai conseguir sair de lá e vai encontrar a irmã. E esse é o spoiler do final, ok? Né? Mas antes disso ele passa por muitos perrengues e tal. Só que ele poderia ter feito isso antes, né? E a Grace, em dado momento, ela fala: eu gastei tudo que eu tinha com quinquilharias, com porcarias, eu poderia ter ido visitar o meu irmão e eu não fui. Então, essa noção de liberdade que eles tinham, que eles não conseguiram lidar com as perdas, com o vazio e com a liberdade, fizeram outras coisas, né? É o homem diante do vazio da existência. E claro,
muita perda, muita tristeza, muito luto e etc. Eles ficaram completamente imersos nisso e ficou cada qual ali no seu canto. Então, essa concha que a Grace vai entrando cada vez mais dentro de si, dentro da sua dor, é uma tentativa dela de fugir dessa angústia, né? Que fala o Kierkegaard. E o Gilbert está tentando fugir da angústia de outra maneira, através da violência, através do fogo. Ele é um menino que gosta de brincar com fogo desde o começo. Então, é muito interessante como que a gente consegue pegar todo esse vazio existencial e jogar para lugares completamente distintos ali, né, dentro dos dois personagens. Vale pontuar também que o deserto é uma grande alegoria bíblica, né? É. Onde Jesus foi colocado para ser tentado pelo diabo, né? Por exemplo, onde você teve Moisés e os judeus atravessando ali, né? Então, é um cenário de perdição. É um cenário de falta de sentido, de caos, né, mental nesse sentido, né, não necessariamente visível ali e tal. Então como eu posso dizer, todas essas metáforas do filme, elas são muito interessantes porque elas levam o filme para uma narrativa religiosa também. Não no sentido de representar a religião, mas no sentido de compreender a religião como um fator humano, como um fator edificante para a formação do homem moderno, né? E Pode falar. é muito legal, Jason, porque o deserto é tudo isso que você colocou, é o lugar da tentação, é o lugar de você passar pelas perdas, mas é o lugar também por onde você consegue se reconectar. Então, Exato, os dois atravessaram desertos distintos e conseguiram se reerguer. Então, exato. como que ela chega, atravessa o deserto dela, depois, né, de ter aquele casamento caótico, que não foi casamento no fim, né, daquele noivo dela que tinha uma obsessão por mulheres gordinhas, né, por obesidade. E, gente, aquilo lá é bizarro. O Ken. Assistam e verão, é muito pesado aquilo, né? E aí ela tá numa espiral de autodepreciação e ela é salva pela Pink, né? Então o Potato ali, acho que essa dica, esse spoiler eu não vou dar. Eu não vou dar, acho que eu vou Esse a deixar. gente deixa para depois. Deixa, eu vou deixar esse último spoiler que é o mais importante aqui, mas ela é salva pela Pink depois da morte, e vocês vão ter que assistir para descobrir por quê. Mas é isso, ela atravessa o deserto e consegue sair, né? E o Gilbert também. Então, o final é positivo nesse sentido, porque de fato, depois de tanta provação, depois de atravessarem desertos e cultivarem tantas cinzas, os dois conseguiram se reencontrar nas suas próprias solidões, nos seus próprios desgastes ali, mas ficaram juntos, né? Então, assim, é extremamente tocante, né? É uma animação que acho que merece ser vista por todo mundo, sem restrição. O deserto, portanto, é um cenário de perdição, mas é um cenário de perdição a partir da espiritualidade, né? Porque ele significa a prova da espiritualidade. O que que é espiritualidade? Não é ter uma religião, não é no sentido ou acreditar em algo, mas no sentido cristão, a espiritualidade ela significa proximidade com Deus. Então, o deserto é onde você sobrevive para provar a sua proximidade com Deus, a partir de uma ótica cristã, né? Então é muito interessante isso, até porque no começo do filme os dois irmãos eles são unidos de novo pelo sangue materno, né? Materno, paterno, fraternal nesse sentido, que é a partir da transfusão que um deles precisa. Então naquele momento é onde você tem um fechamento de um ciclo, ou melhor, de um ciclo, não, de um círculo entre irmãos que vai perdurar dentro de um do outro, a partir de uma necessidade também que beira a morte de um deles ali, né? Então isso é muito fantástico como, mesmo separados, os dois irmãos, eles têm a questão sanguínea, não só familiar, mas também a partir de um processo de transfusão, intrínseco neles. Então eu carrego um pouco de você dentro de mim, no meu sangue, né? Portanto. E isso é muito, muito interessante. E aí, é claro que você tem também a questão do Gilbert ele ser exposto a um irmão adotivo dele se apaixonar por um irmão adotivo. Olha para onde esse filme vai, né? Ele se apaixona dentro do contexto cristão
por um irmão que era a única pessoa que prestava atenção nele, portanto, que garantia a existência dele, que percebia a existência dele, fora a mãe daquela família, né, e os outros irmãos que só praticavam bullying com ele, que também remete aos amigos de escola e tal, né, que atormentavam a irmã, mas uma família que, principalmente por conta da mãe, pressionava ele para tirar qualquer essência. Portanto, é um filme existencialista nesse sentido, né? Você existe primeiro e depois você tem a essência, naturalmente, existencialista, mas a partir da essência. E, portanto, a essência dele era percebida por essa pessoa, por quem ele se apaixona, que era um irmão adotivo. Então, você tem aí uma relação muito complexa com o irmão, mesmo que seja adotivo, né? E que dava ali um sentido de existência para o Gilbert. E por isso, ele conseguiu ali permanecer naquela família até a suposta morte dele. Portanto, a morte a partir do fogo, né? Ele teoricamente teria morrido cremado a partir da circunstância que se constrói ali. Inclusive, uma cena que precede a suposta morte dele é justamente quando ele já está atolado de maçãs, porque ele para de distribuir as maçãs dentro das caixas, né? Então você vê o personagem dele ali naquela esteira de adesivos onde eles colam os adesivos nas maçãs. E aí ele tá cheio de maçã, cheio de pecado em volta dele, assim. É muito Muito engraçado. bom. Essa é a magia do cinema, gente. É isso que é linguagem cinematográfica, né? É que transborda pensamento, que transborda afetividade. É disso que a gente está falando. É lindo. Isso é lindo e é dilacerante. Eu acho que para mim são essas duas palavras assim que definem muito essa animação, linda e dilacerante, né? E aí, voltando até sobre o aspecto da Grace, né, e como que ela reage a tudo isso, né, com esse tanto de coisa acontecendo ao redor dela, ela demonstra uma coisa que é muito forte, justamente no conceito da angústia do Kierkegaard, que é o ponto final do processo da quebra da inocência, né? Então você tem a inocência, que é uma certa ignorância, no sentido de você não saber de algo, e aí você passa a saber à medida que você rompe com a sua ignorância e, portanto, quando você se entrega ao pecado, né? Então, o fim da inocência é justamente o fim no sentido de finalidade, né? A ruptura da inocência, ela se dá a partir da entrega ao pecado, né? Por assim dizer, e, portanto, a entrega ao pecado, a partir de toda a moral ali que pressupõe o pecado, e aí a gente está falando de uma consequência do pecado original, é justamente a culpa por ter cometido o pecado e por ter perdido a inocência. Todo mundo que perde a inocência gostaria de voltar para a inocência, né? Olha a gente tentando sempre voltar para a infância, que significa voltar para a barriga da mãe, né? Para o útero da mãe, sempre. Porque é onde a gente está protegido dentro da casca do caracol, né? Então, a personagem da Grace, ela lida com uma culpa fodida, porque não tem outra palavra para definir a culpa que ela sente. É uma personagem que é fadada pela culpa, e é uma culpa pesada, enfadonha, maior do que ela, inclusive. Então é muito interessante como que a casca de caracol dela, que significa a própria casa onde ela mora, porque ela não sai de casa, e ela só sai de casa para, enfim, cumprir obrigação profissional, por exemplo, ou para conhecer o namorado dela que tem um fetiche em pessoas gordas e tudo mais, e por isso que começa a namorar com ela, inclusive, para preencher o fetiche dele. Mas ela só sai daquela casa para cumprir, portanto, obrigações sociais, só que a casa onde ela acumula tudo isso significa justamente a proteção que ela encontra para toda essa culpa que ela sente. E aí ela se entrega justamente ao colecionismo, né? Então vale lembrar que nós somos caçadores e coletores já há alguns anos, né? Desde a pré-história. Então não é de hoje que a gente acumula coisas, não foi invenção do capitalismo, apesar do que falam por aí, né? Isso é muito mais velho. Isso é um hábito nosso inerente a nós muito mais velho. Mas ela vai acumulando caracóis justamente dentro da casa dela, porque a casa significa sempre a cabeça, né? É a psique do humano, mas também a casca do caracol, onde ela vai juntando outros caracóis. Portanto, você tem ali justamente uma busca de sentido, uma busca de significado para preencher o vazio dela.
E é exatamente por isso, por tudo isso que a gente pode entender como sendo a essência da existência da Grace, porque ela passa a existir a partir da essência, de caracol que ela tem, para encontrar um sentido e que diferencia, por exemplo, o existencialismo, e até mesmo o essencialismo nesse sentido, do niilismo. Porque no niilismo ela para na falta de sentido. E aqui não. Aqui ela sente falta, ela precisa de sentido para se erguer. Essa é a diferença de um filme nihilista ou de um personagem nihilista para um filme existencialista, né? Ou seja, ela precisa de significado. Então você tem a metáfora do caracol, você tem a Pinky, que é a melhor amiga dela, você tem o Gilbert, que é o irmão dela, você tem o Ken, que até certo ponto é o namorado dela, e que vão dando motivos para ela continuar, para ela seguir em frente, apesar da tragédia dela. Então vejam a profundidade e, portanto, as ramificações também profundas de para onde esse filme está indo. Maravilhoso, Jason. Bom, eu acho que é isso. A grande questão aqui é assistam. Vale a pena. E voltem aqui depois, inclusive, para dizer para a gente se faz sentido isso que a gente está falando. Como é que vocês analisariam isso? Ou com qual proximidade vocês fariam de outros autores aqui, outras filosofias? Eu acho que é um filme muito aberto, mas sem dúvida é um filme existencialista. Então se preparem, ok? É isso. Quer acrescentar mais alguma coisa, Jason? Eu quero uma coisa muito importante. Se você gostou, deixe seu comentário, Uhum. deixe a sua curtida, e se você não gostou, envie o vídeo para alguém que você odeia, porque com certeza essa pessoa vai odiar também o nosso vídeo. Excelente. É isso, gente. Obrigada e até a próxima. Tchau.